Estamos iniciando o nosso conteúdo de geografia, falando sobre as transformações dos espaços, né? E as metrópoles em seguida, tá bom? Então vamos lá acompanhando, vejam direitinho as frases, né, que estão destacadas, destaquem também no seu livro. Então vamos iniciar, como eu acabei de falar, com as transformações dos espaços. A gente sabe que o espaço, né, gente, o local, a paisagem onde nós moramos, nem sempre foi dessa mesma forma que atualmente é. Você pode estar, inclusive, observando as imagens, né, aí, né, retratam muito bem isso, essa questão da urbanização, tá bom? Que com o decorrer do tempo, os espaços, eles sofrem transformações. Atualmente, por exemplo, a nossa cidade, a gente vai já ver as imagens a seguir, o nosso centro comercial foi modificado e está sendo modificado a cada dia mais, né? Os casarões antigos, como eram chamados, foram perdendo, né, lugar para novas construções, né? Principalmente a questão de prédios, né? Apartamentos nas grandes cidades, né? Substituíram muito as residências nas grandes cidades. Na nossa cidade, o centro comercial, né, já está também sendo bastante evoluído, né? Então, os espaços, eles estão o tempo todo, crianças, se modificando, né? Existem espaços que mudam sem parar, né? O tempo todo, devido ao aumento populacional, crescimento da população, há esta necessidade para melhor atender, né, a nós, seres humanos. Então, já tem outros lugares que parece que nunca foram tocados, né, pela ação do tempo. Continuam, né, durante muito tempo, continuam da mesma forma. Mas a nossa cidade aqui, gente, ela se enquadra aqui, se encaixa direitinho nesse conteúdo com relação às transformações nos espaços. Vocês são crianças, mas podem estar conversando em casa, observando, pesquisando imagens também que retratem, que mostrem essa diferença. Construções, né? Por exemplo, atualmente a construção ali do posto de gasolina, ali bem no centro mesmo, centro ali próximo à Casa Lacerda. Temos do outro lado a construção da uma loja bem grande, né? Casa Nova. Já lá na esquina, mais acima, na rua Ulisses Carmo, chegando Ulisses Carmo com a Avenida Desembarcador Simplício Mendes, temos outra construção de outro posto de combustível, né? Então, as construções aqui, elas não param, estão o tempo todo, os espaços, né, terrenos que eram baldios, que atualmente estão sendo transformados, por exemplo, em postos de gasolina aqui na nossa cidade. Então, o ritmo dessas mudanças, né, como, né, nos espaços mais urbanizados, onde há mais fluxo, gente, de pessoas, de veículos, de mais diversos de ideias e pessoas, essas mudanças, elas acontecem com um ritmo mais acelerado, né, que em outros espaços que são mais ligados à tranquilidade, como, por exemplo, a vida no campo. No campo também nós sabemos, né, a evolução foi muito grande, depois da chegada da energia elétrica e também da água encanada. Houve uma mudança, né, muito grande na vida rural, no campo, né, a vida das pessoas que moram no campo. Por esse motivo, hoje em dia, as pessoas que moram, nós que residimos na cidade, na zona urbana, a maioria das pessoas se deslocam finais de semana para a zona rural. Por quê? Por conta também, gente, da tranquilidade, claro, que apesar de já ter acabado um pouco, mas também a questão que melhorou em termos da energia elétrica, com a chegada da energia elétrica e da questão também da água encanada, que antes as pessoas não queriam ir, porque tinham que puxar água no balde, por exemplo, né, do poço, para tomar banho, para o lazer, para tudo. E atualmente não precisa mais fazer isso, né? Questão das estradas, muitas estradas também, né, melhorou. Por exemplo, o asfalto, depois que teve o asfalto nessa estrada aqui que liga Miguel Alves, né, que vai para ali para Porto, melhorou muito o deslocamento das pessoas e também, né, a questão da urbanização, podemos dizer assim, do interior. Muitas pessoas ao lado, né, das margens aí da estrada, a gente percebe, né, como mudou a quantidade de casas que foram construídas após, né, a questão do asfalto ter chegado, né? Melhora bastante. Então, os espaços, né, gente, estão sempre sendo modificados. Então, aqui nós temos o espaço Conta Histórias, né, que é observando os espaços, sabemos quem promoveu mudanças neles e quando foram realizadas, né? Assim podemos entender a história do local, né? Saber como as pessoas viviam antes, né, em outros tempos e perceber melhor como é a dinâmica do lugar nos dias de hoje. Então, para fazer estas observações, a gente podemos observar
mapas antigos, fotos aéreas, né, ou fotos de satélites da paisagem, fotografias também tiradas por pessoas nos locais. Nós, né, podemos fazer isso, né, observar como era, gente, na nossa própria casa. Muitos de nós, quando nascemos em uma casa, às vezes alugada, o pai morava em uma casa alugada, e atualmente está construindo uma casa, por exemplo, ou já morava em uma casa, mas a casa já estava bem velha, aí derrubou, construiu uma outra casa. Então, os espaços eles estão sempre tendo modificação na nossa própria residência. De vez em quando é necessário sim fazer uma calçada. Às vezes a nossa casa podia não ter uma área e agora o nosso pai faz uma área, muda uma cerâmica. Isso aí é o que? É modificações, tá bom? Na paisagem. E para saber como era a nossa casa antes eu poderia também morar primeiro na casa da minha avó, só agora que meu pai conseguiu casa própria, né, por exemplo. E aí você pode instigar, saber, procurar saber como era a sua casa antes de ser atualmente. Ou também tem os casos de crianças que já nasceram em uma casa que não foi ainda mexida, que continuou da mesma forma. Então, analisando esses elementos, a gente pode perceber que a paisagem a qual estamos acostumados nem sempre era, né? Nem sempre será como ela é desde o início. A paisagem ela está sendo o tempo todo sendo modificada, assim como a nossa própria casa, como eu acabei de citar. Então é muito importante ver, né, observar essa mudança, né, no espaço. Não devemos ficar presos, gente, no passado, né? Pensando, né? Negando o presente em detrimento do futuro e proibindo qualquer mudança no espaço. Não. Se há necessidade de mudança, se você tem o recurso, né, financeiro para fazer essa mudança, que ótimo. Então, é importante fazer esta mudança, sim. Aqui, crianças, nós temos essa imagem, né? Por exemplo, para a gente observar, vocês conhecem, né? Atualmente a igreja católica, a igreja de São Miguel Arcanjo. Está aqui quando ela estava, né, sendo construída. A imagem aqui da nossa cidade, de Miguel Alves, como era essa árvore aí que atualmente não tem. O chão também, que não tinha o calçamento, né? Era a pissarra mesmo, areia, barro. E você pode estar observando como era. A imagem também na cor preto e branco, porque é retratando a imagem, né, daquela época, 100 anos atrás, né? Então, a gente pode estar observando, né, esta imagem. Aqui a seguir nós temos a imagem também, eu peguei essas duas imagens para vocês verem direitinho que as casas, como eram as casas antigamente, né, eram chamadas de casarões, casas bem altas, né, que tinham muitas portas, muitas janelas, vocês podem estar observando. Aqui nessa imagem de cima, está representando aí a casa Lacerda, viu? A casa que a família Lacerda, né, residia, morava, né? Como era essa casa, olha. E você observa também a rua ela não era asfaltada como atualmente é. E também ela já foi quase toda, né, demolida. Essa casa aí foram construídas já outras lojas, já foi o que? Já foi modificada. Mas aqui, essa partezinha aí da Casa Lacerda, como eu estou mostrando para vocês, é a única parte aqui da cidade de Miguel Alves que ainda, né, temos, né, do outro lado da rua, que a tia não colocou a imagem aí, é um exemplo ainda de construção antiga, né? Mas a grande maioria desses casarões que existiam aqui na nossa cidade de Miguel Alves, atualmente eles foram quase todos, né, demolidos, como eu acabei de falar para vocês. São poucos. Ainda tem, né, a Casa Lacerda mesmo. Mas, inclusive, esse aqui que eu estou mostrando, ele já foi quase todo já demolido. Por exemplo, a Casa José Rego, que tínhamos ali na esquina da Casa Nova, né? Ela já foi demolida, né? Já foi construído o quê? A sua casa, aquela loja bem grande. Então, é construção nova, certo? Aí aqui essas duas imagens que eu coloquei para vocês são do Miguel Alves atualmente. Como eu acabei de falar anteriormente, aqui do lado da primeira imagem, né, a loja Acredinorte Móveis, o centro comercial não foi mudado ainda, como a gente sabe, a rodoviária, que há muito tempo é assim, e também aí o mercado central, que as pessoas vendem, né, seus produtos, as suas carnes, e também a questão de frutas, né? Nós sabemos, o mercado não foi, mas você pode estar observando aí essa rua, né? Farmácia Pague Menos, lojas, né, do Bradesco, lojas da Credinorte Imóveis, tudo isso aí foi modificado. E o centro, né, onde eram casas, a grande maioria já estão sendo
né? Prédios novos. Aí abaixo, como eu acabei de falar também na imagem anterior para vocês, nessa imagem abaixo, em Casa Lacerda, você pode ver do lado direito, aquela imagem lá que eu tinha lhe mostrado, já tá com outra estrutura, com outra fachada, né? Bem, totalmente diferente. Como eu disse, ela foi mudada. Já do lado esquerdo, a Casa Lacerda, ela continua nessa mesma estrutura, né? Ela continua da mesma forma. Aqui é na chegada, gente, onde tem as correntes. Acredito que vocês estejam identificando. Logo em seguida, nessa segunda imagem, antes dela, né, da Casa Lacerda, aí é onde quando eu disse para vocês que está sendo construída uma loja muito grande, que é a Casa Nova, e do outro lado o posto de combustível, que é o Siga Bem, né? Então a nossa cidade, só para vocês darem uma olhada e verem direitinho quando vocês forem passando, né, nessa evolução, tá bom? Aí aqui, crianças, nós continuamos. Então, esse conteúdo que a gente acabou de ver sobre as transformações dos espaços, ele tem na página 132 e 133. Em seguida, você está essa atividade, que é a página 134 e 135. E agora vamos iniciar com as metrópoles, né? O que é uma metrópole? Metrópole é uma palavra que tem origem grega, tá bom? A junção de meter, mãe, ventre, e polis, que é cidade, né? Então, que pode ser interpretada como cidade-mãe, uma cidade bem desenvolvida. Ela é usada para designar grandes cidades que exercem enorme influência na região em que são localizadas. Então, região metropolitana, a gente vê falar bastante, é o conjunto de cidades que são ligadas entre si, seja fisicamente ou pelo fluxo de pessoas, né? Grande quantidade de pessoas, de serviços e também de produtos. E são importantes centros urbanos que têm grande importância econômica, questão da economia do dinheiro, política, tá bom? Ou cultural, dentro das redes urbanas em que são inseridas. Então, as regiões metropolitanas, quando se fala em metrópole, são cidades que são bem desenvolvidas, tanto economicamente como politicamente, culturalmente, tá bom? Então, normalmente encontramos nas metrópoles serviços mais especializados que nas cidadezinhas, né, que é nos centros comerciais, com produtos mais sofisticados. Então, as metrópoles são cidades mais desenvolvidas, né, do que uma cidade normal. Com produtos mais industrializados, questão da infraestrutura, não vai ter residência, é muita questão de prédios, apartamentos, né, mais avançada, tá bom? E os centros urbanos também comerciais, bem avançados. Graças a essa facilidade de serviço, né, a população das metrópoles é bastante numerosa. Agora, atenção, a população das metrópoles são tão numerosas, as pessoas acreditam que lá tem melhores condições de vida, mais emprego. Mas só que a quantidade já é tão grande, gente, que excede, tá bom? A quantidade de serviços disponíveis. Então, devido a essa concentração de muitas pessoas, esses centros urbanos, nessas grandes metrópoles, elas possuem muitos problemas. Tá bom? Então, problemas provenientes de uma grande aglomeração populacional, quer dizer, um crescimento populacional exagerado, muitas pessoas. Então, isso traz violência, problemas de ordem econômica. Muitas pessoas também vão passar por necessidades. Por quê? Porque não tem onde trabalhar, falta de emprego também. Desenvolvimento, infelizmente, né, desigual das comunidades, principalmente, né, gente, as comunidades carentes vão se formar muitas comunidades carentes, porque muitas pessoas vão se deslocar para essas grandes metrópoles, por exemplo, São Paulo, e quando chega lá, não tem mais serviço disponível para as pessoas que migram daqui da nossa região Nordeste. Então, elas vão, né, ficar lá nos subúrbios da cidade, né, nos subúrbios das metrópoles, e lá vai ficar, né, muita violência, vai gerar muita violência, muita falta de emprego, muita fome. Certo, gente? Então, as metrópoles têm esse grande problema. Depois, mesmo sem morar nas metrópoles, essas pessoas, elas trabalham, né? Como nós sabemos, e resolvem os seus negócios, né? Das grandes metrópoles também. E o IBGE, como nós sabemos, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, gente, ele considera que atualmente o nosso país, ele tem 35 regiões metropolitanas. Então, não é pouco. Então, a hierarquia urbana. Quanto mais uma cidade ela oferta bens e serviços, como nós acabamos de ver que é uma metrópole, maior é a sua influência na região em que ela está inserida e mais importante, né, ela se torna, né, na rede urbana, onde muitas pessoas vão migrar para lá atrás de melhores condições de vida. E como eu acabei de falar para vocês, nem sempre essas pessoas vão encontrar
nessas melhores condições de vida, também a questão do emprego. E os elementos que aumentam a importância de uma cidade, viu, na região metropolitana, gente, são grandes universidades, a questão das universidades, né, que a pessoa vai se formar, ter um curso superior, universidades, faculdades, centros de tecnologia e pesquisa avançados. Ressaltem isso aí, destaquem isso aí. Também aeroportos com conexões de voos para o exterior. Aeroportos não com conexões só para cá, para nosso Brasil, mas sim com conexões para o exterior, tá bom? Então, nós temos aí abaixo, nesse mapa, como eu falei anteriormente, o órgão que determina essa questão da hierarquia urbana é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esse mapa aí, eu gostaria que vocês também observassem bastante esse mapa aí, para você observar quais são as metrópoles globais do nosso país, que nós temos aí é o quadradinho, no caso vai ser São Paulo, Rio de Janeiro. Quais são as metrópoles nacionais, tá bom? Que vai ter o triângulozinho, observem direitinho. E depois nós vamos ter também as metrópoles regionais, observem, e o centro regional, que é a bolinha preta. Então, observem direitinho no seu mapa, veja quais são, que depois a gente vai querer, né, no caderno anotado, gostaria uma atividade de casa. Gostaria que vocês pegassem e anotassem aí o nome. Metrópoles globais. E aí você pega, de acordo com a legenda, que é esse retângulozinho preto, pegue lá o nome da cidade e coloque. Depois, metrópoles nacionais, pegue lá o nome, onde tem um triângulozinho, coloque o nome da metrópole nacional. Depois, metrópoles regional, que é a fórmula de um pentágono, hexágono, né? Aí a imagenzinha, pegue lá e coloque o nome das cidades. E por último é o centro regional, onde tem as bolinhas, que são várias. Coloque no seu caderno, tá bom? E escreva o nome de cada metrópole dessa. Então, aqui, para melhor compreensão, nós temos a hierarquia urbana, né? O tamanho e o grau de importância das cidades. A metrópole global, a gente acabou de ver, né? São as cidades que possuem uma intensa influência econômica regional e internacional. E as cidades globais, elas são caracterizadas por seus modernos centros financeiros e sedes de grandes corporações multinacionais. Então, no Brasil, nós temos, né, as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro como metrópoles globais, certo? Metrópoles nacional também, eu vou querer lá, são as cidades que apresentam forte influência sobre todas as áreas do território nacional do Brasil, no caso. Temos Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Então, observem direitinho, né, quais são as metrópoles nacionais. Depois, metrópole regional, que são as cidades que apresentam influências apenas sobre a região do país, né? No caso, Campinas, Goiânia, São Luís e Florianópolis, são metrópoles regionais. Metrópole capital regional, vai depender da posição da capital regional, né? Que é intermediária, estando entre o centro regional e a metrópole. Exemplo, nós temos Sorocaba, Santos, São José dos Campos e Londrina. E o centro regional, que é a influência pela capital regional. Exemplo, Americana, Itapetinga, Anápolis, Cubatão e Cascavel. Então, gostaria, todos são nomes de cidades aqui do Brasil, né? Do nosso São Paulo, né? Principalmente. Então, observem essa hierarquia urbana. Metrópoles são as cidades que são mais desenvolvidas, que tem uma grande quantidade de pessoas, que vão ter também a questão do avanço, vão ter avanço na infraestrutura, vai ser mais moderna, vão ser mais avançadas, né? O comércio, por exemplo. E destacando também bastante, não esqueça essa questão dos avanços na tecnologia, de pesquisas avançadas e também a questão de aeroportos que fazem conexões com o exterior, são as metrópoles, né? As mais desenvolvidas. Então, mais uma vez destacando as metrópoles nacionais, que aqui do Brasil são 7, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília, né? São as metrópoles. Então, gente, esse conteúdinho sobre metrópoles tem no nosso livro na página 136 e 137. Em seguida, você faça a atividade, páginas 138 e 139, tá bom? Caprichem na letrinha, não deixem de fazer.